Para iniciar a nossa aula hoje, eu vou começar com vocês com uma música que tem tudo a ver com a nossa aula, tá certo? Se a vida fosse fácil como a gente quer, se no futuro a gente pudesse prever, eu estaria agora tomando um café, sentado com os amigos em frente à TV. Eu olharia as aves quando nunca olhei. Aí, um abraço apertado e nessa voz, diria eu te amo até nunca pensei. Talvez eu vi o universo espera de nós. Eu quero ser curado e chutar cura também. Eu quero ser melhor do que eu nunca fui. Fazer o que eu posso pra me ajudar. Ser justo e paciente como era Jesus. Eu quero trabalhar até o calor do sol. Que eu esteja preparado pra quem me conduz. Que eu seja todo dia como um girassol. De costas pro escuro e de frente pra luz. E de frente pra luz. Oh, oh, oh. E de frente pra luz. Se a vida fosse fácil como a gente quer, se no futuro a gente pudesse prever, eu estaria agora tomando um café, sentado com os amigos em frente à TV. Eu olharia as aves quando nunca olhei. Aí, um abraço apertado e nessa voz, diria eu te amo até nunca pensei. Talvez eu vi o universo espera de nós. Eu quero ser curado e ajudar a curar também. Eu quero ser melhor do que eu nunca fui. Fazer o que eu posso pra me ajudar. Ser justo e paciente como era Jesus. Eu quero trabalhar até o calor do sol. Que eu esteja preparado pra quem me conduz. Que eu seja todo dia como um girassol. De costas pro escuro e de frente pra luz. E de frente pra luz. Oh, oh, oh. E de frente pra luz. Se a vida for... Gostaram, gente? Então, a nossa aula hoje, certo, de ética, nós vamos falar, né, de um assunto triste, certo? Mas que nós temos que tomar conhecimento, certo? Para que a gente não chegue a ter essa doença, certo? A atrair essa doença. Vocês estão conseguindo visualizar? Exatamente, Beatriz. Depressão, nosso tema, certo? E engraçado, né, que a Beatriz achou, assim, a resposta antes de eu falar, né? Mas realmente é um tema que eu creio que todo adolescente, ele tem que ter esse conhecimento para que não caia nesse abismo, certo? Vocês estão observando aqui no início, que eu trouxe aqui para vocês, na imagem,
Você já vê assim um ar de escuridão, certo? O bonequinho aí com a cabisbaixo, né? E vamos viajar aí nesse conteúdo. Vamos conversar sobre isso também, certo? Então vamos lá. Antes de iniciar nesse tema, eu trouxe aqui para vocês um título que diz, um texto que diz o seguinte: o tempo. A vida é o dever que nos trouxemos para fazer em casa. Quando se vê, já são 6 horas. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, já é Natal. Quando se vê, já terminou o ano. Quando se vê, perdemos o amor da nossa vida. Quando se vê, passaram 50 anos. Agora é tarde demais para ser reprovado. Se me fosse dado um dia outro, oportunidade, eu nem olhava o relógio. Seguiria sempre em frente e iria jogando pelo caminho a casca dourada e inútil das horas. Seguraria o amor que está à minha frente e diria que eu o amo. E ter mais, não deixe de fazer algo de que gosta devido à falta de tempo. Não deixe de ter pessoas ao seu lado por puro medo de ser feliz. A única falta que terá será a dessa. Tempo que, infelizmente, nunca mais voltará. Então, pessoal, muitas vezes nós deixamos de fazer algo porque nós colocamos na nossa cabeça que eu não tenho tempo, certo? Eu não vou ligar para fulano porque eu não tenho tempo. Eu não vou fazer isso porque eu não tenho tempo, certo? Eu não vou para a praça porque eu não tenho tempo. Eu não vou isso porque eu não tenho tempo. Só que agora, né, devido a essa situação que nós estamos vivenciando, todo mundo tem tempo para tudo, porque está todo mundo em casa. Aí você se pergunta, será se eu não tenho tempo mesmo? Será se não é uma desculpa, certo? Que eu quero para mim não fazer, certo? Algo. Então, muito cuidado, gente, com o tempo passa rápido. Eu tenho certeza que hoje vocês olham para trás e dizem, ontem eu tinha 6 anos, hoje eu tenho 10, hoje eu tenho 12, certo? Ontem eu isso, ontem eu aquilo, e hoje, tá entendendo? Porque o tempo, ele passa rápido. E a nossa vida, ela vai seguindo junto com o tempo. E você muitas vezes diz o seguinte, o que é que eu perdi? Certo? E o tempo não volta atrás. Ok? Então, um assunto puxa o outro. E o nosso assunto hoje, né, como eu já falei para vocês, como eu coloquei aí a música, né, também, o Girassol. Vou tratar com vocês depressão na adolescência, certo? E que muitas vezes, certo, você se depara com pessoas que falam o seguinte: isso é frescura. Depressão é frescura, certo? Depressão se trata com PEA, né? Até no começo aqui, teve um aluno até que disse, né? Depressão não é frescura, pessoal, certo? Depressão é uma doença. E é uma doença que chega a matar, se você não cuidar, se você não curar, certo, gente? Então, vamos realmente entender. Você observa, quando se fala em depressão, você observa logo o quê? Tudo escuro, certo? É um ar, pessoal, de tristeza tão profunda que a pessoa se isola dentro de si, certo? É algo que você realmente se tranca para si próprio, certo? Vocês vão observar no decorrer das nossas aulas que realmente é algo, certo? Bem escuro, bem depressivo mesmo, certo?
Aí eu trouxe aqui essa imagem, quando fala o seguinte, pessoal, vamos voltar aqui para a aula, tá certo? Depois vocês falam aí do aniversário de vocês, mas agora nós vamos focar aqui no nosso conteúdo, tá certo? Porque senão vocês não vão focar no conteúdo. Então vamos aqui, né? Depressão. Você observa para essa imagem e ela retrata o quê? Certo? Ela retrata, né, como se você estivesse olhando para a sua imagem e estivesse achando algo triste, algo negativo, certo? A pessoa que é depressiva, tudo com que ela se depara, pessoal, ela só se depara com o quê? Com tristeza, certo? Com desilusão, com algo que não vai dar certo, certo? Isso aqui para mim é negativo. Não, eu não aceito. Exatamente, Raíssa. Certo? Aí eu venho. Depressão. Para algumas pessoas, uma doença. Para outras, frescura. E você, o que acha? E gostaria, pessoal, de falar? Olha aqui o que eu falei para vocês. Para algumas pessoas, uma doença. Para outras, frescura. E o que você acha sobre depressão? Júlia, gostaria de falar alguma coisa? Júlia? Maria Barreto? Sim, pode falar, Júlia. O que você acha sobre depressão? Tá ouvindo? Estou, amor. Então, depressão é uma doença muito ruim, que isso, muitas vezes, pode ocasionar a morte, como a tia já falou, e isso não é legal para todos os adolescentes, isso não é uma frescura. Para quem tem, né, é uma doença muito ruim. E para outras pessoas é frescura, que não está sentindo aquela dor. É isso. Eu gostei muito da sua fala, Júlia, quando você falou, certo? Quem está sentindo aquela dor, certo? Gente, depressão é uma dor profunda. Não é uma frescura, certo, gente? Não é uma frescura. É uma dor que você não consegue, certo? Aliviar aquela dor. Então, como é que eu posso, gente, ajudar uma pessoa com depressão? Ô, Raíssa, tem como você falar aí essa frase, essa fala aí? Pode habilitar o seu microfone e falar, Raíssa? Tá me escutando, tia? Estou, meu amor. Ô, tia, é porque o... eu tinha visto algumas pessoas que estavam com depressão e outras dizendo que é frescura. Teve até a palestra que a gente teve, se eu não me engano, no ano passado. Teve a palestra e eu aprendi muito sobre essa palestra. E quando eu vi alguns YouTubers com muita depressão, maioria com depressão, as únicas frases que eu também conseguia lembrar eram as frases do Felipe Neto, que ele dizia: quanto mais você diz para outra que isto é frescura, você está cada vez mais, pouco a pouco, encurralando a outra para um beco que pode causar a morte. Isso é verdade, porque você chega para uma pessoa e diz: ah, isso é frescura. Você pode encurralar ela para um beco ou jogar ela num poço. Mas aquelas palavras vão estar na cabeça dela para sempre. Exatamente, Raíssa. E muitas vezes, Raíssa, né, aquela pessoa que agrediu, né, aquela pessoa verbalmente, né, falando que é frescura, que isso é besteira, certo? Muitas vezes
leva aquela pessoa para o abismo, certo? Contribui para aquela pessoa que fique cada vez pior, cada vez num abismo sem fim, certo? É isso mesmo, gente. Então, daqui, né, no decorrer da nossa aula, nós vamos debater como eu posso ajudar essas pessoas, certo? Depressão, ação ou efeito de deprimir. Olha aí, pessoal, quando eu falo ação ou efeito de deprimir. Depressão vem de uma pessoa que está deprimida profundamente, de se abater fisicamente ou moralmente. Ou seja, fisicamente, psicologicamente, certo? E a depressão, pessoal, ela não é só para quem não tem dinheiro, ela não é só para o pobre, ela é para o pobre, ela é para o rico, é para o adolescente, é para a criança, certo? Que muitas vezes você pensa que a criança ela não pode chegar, né, a ser deprimida. Pode sim, certo? Daqui a pouco nós vamos conversar aí para vocês conseguirem realmente identificar como é que acontece essa situação. Doença psiquiátrica. Pode falar, Ana Cibele. Cibele? Quer falar, Cibele? Então vamos aqui. Doença psiquiátrica de origem crônica, que causa alterações de humor, definida por uma tristeza intensa e permanente, agregada à dor, à desesperança. Então, pessoal, depressão, olha aí para vocês observarem, é uma doença psiquiátrica. Então, é uma doença que está relacionada, certo, a todo o nosso comando, certo? É porque ela é psiquiátrica, o que mexe com todo o funcionamento do nosso corpo, com o psicológico. E o que mexe com o nosso psicológico, mexe com todo o nosso corpo, tanto físico como mental, certo, gente? Por quê? Porque tem origem crônica, certo? Causa alteração de humor, certo? Definida por uma tristeza profunda, uma tristeza imensa, certo? Para vocês observarem que isso não é frescura, é algo realmente sério, certo? Aí vem depressão na adolescência. Aí você pensa, né? Ah, mas a depressão ela só acontece com adulto, né? O adolescente não tem de que ter depressão. Ele tem depressão de quê? Tem sim, gente. Aí eu falo para vocês. Depressão na adolescência. Na adolescência é frequente confundir as mudanças de humor cuja origem se deve às harmônimas como estados depressivos. A depressão caracteriza-se pela permanência de humor negativa, com sintomas a níveis físicos. Vamos aqui, deixa eu explicar para vocês o que significa tudo isso. Depressão adolescência. Como é, tia, que um adolescente, certo? Ele chega, né, a ficar com essa doença. Por quê, pessoal? Porque o adolescente, ele é muitos hormônios, certo? É muita mudança. É algo, pessoal, que está, assim, mudando, certo? Com frequência. É uma mudança que a cada dia, certo, ele vai se descobrindo mais. E ele, com toda aquela mudança, toda aquela evolução, fica com algo negativo dentro dele, certo? E muitas vezes o adolescente ele tenta fazer algo e dá negativo, certo? Muitas vezes o colega ele contribui para que o adolescente ele venha a ficar com a depressão. Por quê? Porque muitas vezes o adolescente tem aquelas pessoas, pessoal, que tenta conseguir uma coisa e muitas vezes é barrado, não consegue, certo? E de tanto eu tentar e não conseguir, vem a negatividade na minha cabeça,
certo? Ah, eu não consigo, ah, eu não sou capaz, fulano tem capacidade, eu não tenho capacidade. Isso, pessoal, vem o colega e fica também me criticando, porque o que acontece mais, pessoal, é o meio onde vocês estão. A negatividade dos colegas que faz com que aconteça essa depressão. Porque muitas vezes o colega, a família também, viu, gente? A família também contribui. Por quê? Porque é a família que tem que exaltar o adolescente, que tem que dizer que ele tem capacidade. E a amizade também, pessoal. É a amizade que tem a capacidade de dizer assim, olha, você tem capacidade, vai dar certo, certo? Mas muitas vezes, pessoal, é um conjunto, certo? Um elemento assim imenso de dizer, isso não vai dar certo, você é um derrotado, você não vai conseguir, você é isso, você é aquilo, você é isso, você... E a pessoa fica com toda aquela carga, certo? Toda aquela situação, e o que é que gera? A depressão, a negatividade, certo? E eu vou realmente chegar no fundo do poço. Porque só o que está vindo para mim é algo negativo. E o que vem de negativo gera a depressão, gera a tristeza, gera o isolamento, certo? E esse isolamento e essa tristeza profunda é que realmente vai gerar a minha depressão, ok? O que é a depressão na adolescência? A depressão na adolescência é um problema. Tem muito impacto na vida de um adolescente. Se não for tratada, poderá conduzir a problema na escola e em casa, como eu falei para vocês, certo? Vocês aqui, agora não, né, que está todo mundo em casa. Mas se vocês estivessem indo para a escola, o contato maior é na escola, certo? Então, o caso maior da depressão, ela acontece no convívio ali dos colegas, certo? Aquele apoio que aquele colega está precisando, ele não recebe e vai gerar o quê? Uma tristeza. E dentro dessa tristeza gera o quê? Negatividade. E essa negatividade vai gerar o quê? Uma depressão, certo? Se não for tratado, poderá conduzir a problemas na escola e em casa. Abuso de drogas, ódio por si mesmo e até tragédia irrevisíveis, como homicídio e suicídio, certo? Não consegue entender os sentimentos quem sente e não conversam sobre isso. Então, o que acontece? Não consegue, certo? Controlar os seus sentimentos, não consegue organizar os seus sentimentos, e como eu não consigo organizar, controlar os meus sentimentos, eu não tenho coragem de chegar e conversar com o outro. É por isso, pessoal, que sempre você diz, converse, desabafe, certo? Fale para alguém, porque quando você está falando, quando você está conversando, você está desabafando, certo? E isso não vai ficar guardado para você. E se não fica guardado para você, certo? Você consegue lidar com a situação. Não vai gerar depressão, mas a partir do momento que você não conversa, certo? O que você está sentindo vai ficando aquela dor dentro do seu peito, aquele arroxo, certo? E vai ficar o quê? Só para você, aquela tristeza, aquela solidão, ok? Sintomas da depressão. Quais são os sintomas, certo? O humor. Quem pode ler para mim, pessoal, isso do humor? Quem pode ler o humor para mim? Pode, Maria. A senhora Aí, está me ouvindo? estou, meu amor. Pronto. Humor, ansiedade, apatia, culpa, descontentamento geral, desesperança, mudança de humor, perda de interesse ou prazer nas atividades ou tristeza. Pronto, gente, olha. Isso aqui é um sintoma relacionado ao humor, certo? Então, eu tenho que estar direto fazendo essa avaliação, certo? Da minha pessoa. Isso, pessoal, sou eu. Isso é você, certo? Isso daqui é o que eu tenho que estar fazendo constante no meu dia a dia, certo? Raíssa, leia para mim pensamentos.
falta de concentração, lentidão durante atividades ou pensamentos suicidas. Gente, ó, isso aqui é muito sério, certo? Pensamentos negativos gera pensamentos suicidas, certo? Então, a partir do momento que você começa a ter só pensamentos negativos, começa a conversar com alguém que você realmente tenha confiança, certo, gente? Para que realmente isso comece a sair da sua cabeça, essa negatividade, tá certo? Beatriz Rodrigues, leia aí para mim, sono. Tá me ouvindo, tia? Estou. No instante, viu? Tá certo. Deixa eu só. É sono, né? Isso, amor. Despertar precoce e excesso de sonolência, insônia ou sono agitado. Muito bem. Pessoal, esse sono aqui está relacionado ao quê? Aquela pessoa que não consegue dormir, certo? Não consegue dormir. Aí o que que acontece? Eu passo a noite toda em claro, eu não consigo dormir de noite. Mas quando é de dia, eu fico com vontade de dormir, certo? Eu durmo, me acordo, durmo, me acordo. Isso aqui é um problema sério. A noite ficou para você dormir. Se você não estiver dormindo, alguma coisa está errado. Tia, como assim? Eu tenho que dormir que horas? Você tem que dormir a noite toda. Você tem que ir dormir, passar a noite toda dormindo. Se você não conseguir dormir, passar a noite toda sem dormir, alguma coisa está errada. Converse com alguém, certo? Se realmente converse com a sua mãe, com a família mesmo, com a sua família mesmo. Tem alguma coisa errada. Você não pode passar a noite sem dormir. Está errado, certo? Corpo. Júlia, lê para mim. Tá ouvindo? Tô, meu amor. Fadiga, fome é corpo, né? Isso, amor. Fadiga, fome excessiva, inquietação ou perca de apetite e dores musculares. Pronto. Existe essa história aqui do corpo, como é fome excessiva. Eu acabei de comer, estou morrendo de fome, certo? Ou então não tenho vontade de comer nada. Não tenho vontade de comer nada, certo? Não tenho vontade de almoçar, não tenho vontade de jantar, não tenho vontade de merendar. Ou então eu não estou fazendo nada. Eu passo o dia toda deitada e o meu corpo está todo dolorido, certo? Tem algo errado aí, gente. Tem algo errado, certo? Isabelle Castelo Branco, leia para mim comportamento. Isabelle. Isabelle. Isabelle Evelyn. Leia aí para mim, meu amor. Comportamento. Agitação, choro excessivo, irritabilidade ou isolamento social. Perfeito. Pessoal, olha, o adolescente, certo? Ele tem que estar em contato com o meio social. Como assim, tia? Porque nós estamos todo mundo, né, isolado, tá todo mundo em casa, tudo bem. Mas você tem as redes sociais, você tem os seus colegas, certo? Você tá aqui estudando, mas você pode ter um ambiente de bate-papo só com vocês, com a linguagem de vocês, para descontrair, certo? Para ter algo animado, algo divertido entre vocês. Então, vocês têm esse direito, certo? De ter esse contato, de ter algo diferente para conversar, para brincar, para se divertir, ok? Aí eu venho, são os sintomas da depressão, certo? Quais são os sintomas da depressão? Desânimo, certo? Desespero, desinteresse, insônia,
irritabilidade, certo? Então, pessoal, eu tenho que ter muito cuidado com essas características. Desânimo, eu não tenho vontade de fazer nada, certo? Não tenho vontade de fazer nada. Desespero, estou desesperado com tudo, certo? Então, vocês têm que ter muito cuidado com essas características. Aí eu trouxe aqui também para vocês, né, a depressão e outros sintomas que podem acontecer. Ansiedade, certo? Sentimentos de culpa. Existe muito aquelas pessoas que tudo sente culpa. A culpa é minha, a culpa é minha, a culpa é minha. Oi, Raíssa. Pode falar. Ô, tia, a gente também estava discutindo no chat que muitos acham que as pessoas que têm depressão têm que obrigatoriamente usar preto, mas uma pessoa pode estar com depressão e usar amarelo, usar verde. A gente não pode ir pela cor que ela está vestindo, pela coisa que ela está vestindo. A gente tem que ir pelos sintomas, como a tia acabou de falar, ansiedade, sentimentos de culpa, dores e etc. Isso. Gostei, viu, Raíssa? Muitas vezes, eu ia trazer até uns depoimentos, gente, mas a nossa aula é tão curta, só 40 minutos que não dá tempo, né? E, Raíssa, eu gostei muito da sua fala, quando você falou, né? E muitas vezes você jura que aquela pessoa não tem depressão. Quando você se depara, fulano se matou. Quê? Como? Não, fulano tinha depressão. Aí você fica se perguntando como, certo? Essa menina não tinha por que ter depressão. Certo? Muitas vezes você fica assim sem saber. Então, os sintomas, ansiedade, sintomas de culpa, dores nas costas, fadiga e cansaço, perca de interesse por tudo, dores musculares, insônia, falta de apetite, tristeza profunda e choro. Muito choro. Fique atento aos sinais da depressão. Quem pode fazer essa leitura para mim? Fique atento aos sinais da depressão. Só para a gente lembrar mais. Pode sim, Pablo. Não, Pablo, olha, gente, mas também não confunda, certo? Eu posso muito bem sentir uma dor nas costas, mas todo mundo sente dores. É aquelas dores, certo? Que incomoda, certo? Não é porque eu tô com dor nas costas que eu tô com depressão, não. Certo, gente? Muito cuidado. Pode ler. Quem pediu para ler? Raíssa? Pode ler. Fique atento aos sinais da tristeza profunda, distúrbios do sono, pensamento negativo e apatia, baixa autoestima, desleixo com a aparência, dores físicas, isolamento, rejeição, irritabilidade, choro frequente, falta de vontade de fazer atividades simples, mudanças comportamentais bruscas e rejeição a determinados assuntos. Perfeito. Deixa eu só responder aqui, ó, Raíssa. Olha, pessoal, muitas vezes eu sinto dor nas pernas, dor nas costas, dor nisso, dor naquilo, mas é porque eu sou sedentária, certo? Eu tenho que fazer exercício físico, e eu acho que foi o Riquelme que me perguntou que sente dor de cabeça todo dia. Isso é normal? Não. Não é normal, certo? É interessante que você vá no médico para saber o que está causando essa sua dor de cabeça. Será que é vista? Certo? Aí, se você está sentindo aquela dor constantemente, tem que ir em busca de alguma coisa até resolver. Mas sentir dor de cabeça todo dia não é normal, certo? E pode causar até. E também tomar remédio todo dia também não é normal, certo? Porque você está tomando remédio todo dia. Se não tomar remédio, eu fico com dor de cabeça. Não é normal, certo? É mais interessante que busque, né, uma ajuda para resolver se é vista, certo? Se é o aparelho que ou vocês estão agora muito ligados na tecnologia, ou é no computador, ou é no celular, e isso afeta muito. Quando você vai olhar, você está morrendo de dor de cabeça, certo? Então, não é normal. Pois é. Vamos lá. Atenção! Pessoas com depressão não são preguiçosas.
Pessoas com pensamento suicida não buscam por atenção. Pessoas com ansiedade não são rudes. Pessoas com doenças mentais não são loucas. Então, muito cuidado, pessoal, em você dizer, pessoa com depressão, essa menina é muito preguiçosa. Não é, gente. Certo? É interessante que vá buscar o tratamento. Pessoas com pensamento suicida não estão em busca de atenção, estão em busca, né, de um tratamento. Pessoas com ansiedade não são rudes. Pessoas com doenças mentais não são loucas. Estão precisando de ajudas, certo? Tristeza versus depressão, certo? Quem pode fazer a leitura para mim de tristeza versus depressão? O que é tristeza e o que é depressão? Pode fazer, Maria? A senhora tá me ouvindo? Tô, meu amor. Pronto. Tristeza vezes depressão. Tristeza. A tristeza sempre tem motivo. A pessoa sabe por que está triste. A pessoa triste pode ter sintomas no corpo, sentir um aperto no peito, ter ataque cardíaco, tia? Isso. E chorar. Quem está triste costuma ler pensamentos repetitivos sobre a razão da tristeza. Depressão. A depressão é uma tristeza profunda e sem conteúdo. Mesmo se algo maravilhoso acontecer, como ganhar na loteria ou passar no vestibular, a pessoa continuará triste. A profundidade da tristeza também é importante. Pensamentos suicidas podem indicar depressão. Quando deprimida, a pessoa sente pelo menos 2 semanas de uma tristeza profunda e continua. Então, pessoal, vamos ter muito cuidado, certo? Olha a diferença da tristeza para a depressão, certo? Muito cuidado. Importante. Depressão já atingiu mais de 300 milhões de pessoas no mundo, certo? Números devem crescer ainda mais até esse ano, certo? Então, muito cuidado, pessoal, muito cuidado, porque vem aumentando, certo? Eu tenho que ter cuidado com esses sinais, com esses sintomas. O Brasil, pessoal, é o líder, certo? De toda essa situação, dessa ansiedade, dessa depressão, principalmente as mulheres. As mulheres, elas estão aí no topo. Por quê? Porque é muita carga em cima, certo? Da mulher. Como falar com alguém com depressão? Eu achei interessante, pessoal, colocar essas dicas aqui, certo? Não chore. A pessoa que está com depressão vem falar com você, aí ela começa a falar, você não pode chorar, certo? Você tem que ser mais forte do que aquela pessoa. Aí você tem que dizer para aquela pessoa, pode falar, eu estou lhe escutando. Pode contar, eu estou escutando. É normal que você se sinta assim. Você chegar e dizer, certo? É normal, amiga, você se sentir assim, certo? Pode contar com o meu apoio. Você tem direito a sentir-se assim. Então, eu trouxe essas dicas, certo, gente, para vocês realmente observarem e chegar a repassar para essa pessoa. Não chore, eu estou te escutando. É normal que você se sinta assim. Pode contar com o meu apoio. Você tem direito de se sentir assim, certo? Façamos nossa parte, certo? Como ajudar uma pessoa com depressão? As dicas que eu falei para vocês. Escutar, certo? Dar aquele ombro amigo, ser parceiro, certo? Porque se uma pessoa chega para que tem depressão, chega para você é porque realmente confia em você, certo? E a nossa atividade de casa, vocês vão fazer uma pesquisa. Pesquisa os tipos de depressão. Tia, pode ser digitado? Pode, certo? O importante é que envie lá no Classroom. E eu finalizo com uma frasezinha que diz o seguinte: não espere o incentivo de outros. O primeiro a acreditar no seu sonho tem que ser você. Ok? Beijo grande no coração e até amanhã.